Fala galera, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Alexandre Pereira, sou profissional da área de negócios há mais de 20 anos, atuo como consultor de negócios há cerca de 10 anos, criei minha própria empresa em 2014 e presto consultoria através dessa empresa desde 2014, focado em processos, em negócios, em criar projetos de otimização, de automação, prestar consultoria às empresas na parte de inovação, de melhoria de processos e também na análise de dados, utilizar a análise de dados a favor do negócio. Então, desde 2014 eu tenho essa empresa de consultoria e de lá para cá eu percorri um roadmap, aí uma trilha, até chegar num nível legal aí de serviços, de clientes, e que eu quero compartilhar com vocês aqui que acompanham o nosso canal. Nós estamos reformulando um pouco o nosso canal, o foco do nosso canal. Até então a gente falava muito sobre People Analytics e Power BI. A gente vai estender um pouco desse universo do canal, inclusive para facilitar você que é um profissional de negócios, mesmo que ainda não seja consultor, mas que quer ter a sua própria consultoria, quer ter o seu próprio negócio, quer empreender. A gente sabe dos desafios que tem em empreender e eu quero compartilhar com vocês um pouco aqui de como eu me desenvolvi, o que eu estudei, quais os cuidados, quais as atitudes que a gente tem que desenvolver a fim de chegar num nível de consultoria legal, que dê para a gente se manter, que dê para a gente realmente alcançar nossos objetivos vivendo de consultoria, vivendo do próprio negócio, empreendendo. Então eu quero compartilhar isso com vocês aqui. A partir de agora a gente vai começar a gravar vídeos um pouco mais abrangentes e eu gostaria de começar com uma série de vídeos sobre skills, sobre habilidades que você como empreendedor tem que desenvolver. Como consultor de negócio você vai precisar desenvolver skills, habilidades, conhecer algumas ferramentas que vão facilitar essa sua trilha até chegar num nível legal aí de consultoria. Eu quero compartilhar com vocês essa minha experiência. Não sou o dono da verdade, nem tudo que eu disser aqui vai se encaixar em todas as realidades, mas eu acredito que vou poupar muito tempo, vou ajudar você a poupar muito tempo e energia para otimizar a sua caminhada para se tornar um consultor ou para melhorar o nível de consultoria que você tem prestado aí no mercado, beleza? Então, mais uma vez, seja bem-vindo a esse vídeo. A primeira skill que eu gostaria de abordar é sobre comunicação. Então, eu preparei aqui uma série de 4 vídeos falando sobre comunicação. Nesse primeiro vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de comunicação, o que é comunicação, vamos tentar materializar isso. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de comunicação e depois as habilidades de comunicação que nós precisamos desenvolver. Quais são as habilidades mais importantes quando nós falamos no mundo dos negócios. E por fim, nós vamos fazer ali um checklist, vamos fazer ali um exercício prático de algumas das habilidades mais importantes para que você possa desenvolver essas skills e melhorar a sua comunicação. E por que eu estou escolhendo a comunicação como pilar? Porque é através da comunicação que você vai conseguir prospectar clientes, estabelecer parcerias, melhorar o seu trato comercial com clientes e fechar novos negócios para a sua consultoria ou começar a sua consultoria, como eu sei que é a vontade de muitos dos profissionais de negócios, assim como eu, criar sua própria empresa, empreender, ter seus clientes e poder ter a liberdade, tanto financeira, mas principalmente a liberdade geográfica e de tempo. Que você trabalha o quanto você achar que é necessário. Se estiver viajando, você pode trabalhar sem problema nenhum. Então você pode muitas vezes viajar para outro estado, para outro país e continuar trabalhando sem ter nenhum problema. Beleza? Então vamos lá. Primeira skill que nós vamos conversar um pouco aqui é a skill de comunicação. Então, a princípio, vamos entender o que é comunicação, né? Parece fácil conceituar a comunicação, mas quando a gente vai tentar fazer isso, a gente percebe que às vezes a gente sabe muito menos sobre comunicação do que imagina. Então, grandes estudiosos definem comunicação como um processo de transmitir informações. E é isso mesmo. Então, toda interação que a gente tem com outras pessoas, com uma pessoa, com um grupo de pessoas, é uma comunicação. E muitas vezes a gente vivencia isso durante o dia sem perceber esse processo de comunicação. Então, a gente entender
como que esse processo acontece, quem são os personagens envolvidos nesse processo, vai nos ajudar a melhorar a nossa comunicação. Não só a comunicação interpessoal, ou seja, entre eu e uma pessoa, um grupo, mas também os outros tipos de informação, de comunicação que muitas vezes a gente acaba exercendo durante o nosso dia a dia nas organizações, tá? Então, lembrando que a comunicação ela não ocorre simplesmente quando a gente fala, ou quando a gente ouve, ou quando a gente escreve, ou quando a gente lê. Muitas vezes a gente vai se comunicar por formas não verbais. Então, na comunicação interpessoal, por exemplo, muitas das vezes a forma como você está, a sua postura, se você está de braço cruzado, se você está arqueado, se você está com o peito estufado, se você está com a mão no bolso, tudo isso pode transmitir uma mensagem e muitas das vezes não é a mensagem que você precisa e nem é a mensagem que você quer transmitir, tá? Então a comunicação ela envolve aí troca de informações, beleza? Isso é simples, a gente consegue entender, mas ali existem algumas figuras dentro desse processo de comunicação que muitas vezes passam despercebidas. Eu, quando estou emitindo uma informação, eu assumo o papel de emissor. Você que está aí vendo esse vídeo assume o papel de receptor, mas existem outros 3 pilares do processo de comunicação que muitas das vezes passam despercebido, tanto para quem emite como para quem recepciona, e que o processo de comunicação se torna ineficaz. A gente acaba tendo dificuldade em atingir o objetivo proposto para aquela comunicação, para aquela informação que a gente quer transmitir. Tá? Então, basicamente, o processo de comunicação ele envolve as interações humanas que nós estabelecemos, vai envolver tanto a transmissão quanto a recepção de informações, e ela precisa ser efetiva, porque senão eu vou transmitir A, você vai entender B e talvez você vai realizar C. E aí a gente gera um nível de insatisfação em todos os agentes ali do processo de comunicação, porque não estabeleceu premissas básicas para o processo de comunicação. Esse é um ponto muito importante da gente observar. Aplicações da comunicação no mundo dos negócios. Primeiro é na liderança. Se você atua aí como um consultor, você provavelmente como um empreendedor, você vai ter pessoas que você vai precisar liderar, sejam sócios, parceiros, colaboradores, você vai precisar exercer liderança a essas pessoas, e se você não tiver uma comunicação efetiva, vai acabar tendo, as pessoas não vão convergir para o mesmo objetivo, um vai remar para um lado, outro vai remar para o outro, um vai achar que está atendendo às suas expectativas e não está atendendo. Então, por isso que é muito importante você, como líder, ter uma comunicação eficaz. E o que é uma comunicação eficaz? É uma comunicação que cumpre o objetivo dela, ok? Líderes de alta performance exercem bem essa qualidade, a comunicação, tá? Qual que é o impacto da comunicação na liderança? Um líder que sabe se comunicar, sabe se posicionar, deixa claro os seus objetivos, as metas a serem alcançadas, dá feedback, ou seja, faz um processo de comunicação muito bem estruturado, ele tem equipes leais e muito eficazes. Então, por isso que a comunicação é tão importante para quem exerce o papel de liderança. Já na questão de relacionamento com clientes e o marketing, a divulgação do seu serviço, do seu produto, ela pode ter pelo menos 3 impactos aí, uma comunicação eficaz. Primeiro, vai te ajudar a construir relacionamentos. Vai aumentar o seu network de negócios. Aí. Você vai conseguir estabelecer mais parcerias, aumentar sua carteira de clientes, isso tudo se você conseguir desenvolver a habilidade da comunicação. Influencia a percepção de valor que a pessoa tem sobre o seu serviço. Se você não soubesse comunicar, não soubesse vender, propriamente dito, a percepção de valor do seu produto, do seu serviço vai ficar sempre subjetiva. A pessoa vai ter que definir qual é o valor do seu serviço, qual o valor do produto que você está ofertando. Então você, como um comunicador, vai ter que desenvolver habilidades para poder aumentar a percepção de valor dos seus clientes, influenciar essa pessoa a ter a percepção do real valor do seu produto. E para isso você tem que se comunicar bem. E lógico, para você desenvolver uma comunicação estratégica e efetiva, você precisa seguir ali um passo a passo para você atingir o objetivo, que é atender as expectativas do seu cliente. E para isso você tem que
praticar uma outra faceta da comunicação que não seja só a de emissor, mas também a de receptor, incluindo a escutativa, que é uma habilidade fundamental para quem lidar com o público, quem lidar com negócios de outras pessoas, como um consultor. Hoje, no mundo globalizado que nós vivemos, existem alguns desafios aí à comunicação e que a gente precisa se adaptar. Dentre eles, a tecnologia é um grande aliado. Por exemplo, com esse vídeo, eu vou estar atingindo pessoas que de outra forma eu jamais teria contato. Dificilmente teria, talvez uma palestra, um workshop presencial. Mas eu vou atingir pessoas que estão no mundo todo. Às vezes uma pessoa que está na Índia, na China, em Portugal, na Itália, através do YouTube, uma tecnologia, através do streaming. Então existe esse lado positivo na tecnologia como aliado à comunicação. Por outro lado, existem os desafios, as barreiras que nós precisamos vencer ao se comunicar com pessoas através da tecnologia. Por exemplo, a questão cultural. A questão cultural é muito importante. Então, às vezes, expressões que eu vou usar aqui no português, lá em Portugal, Moçambique, outros países que talvez, outras áreas que também falam português, pode ter termos que eu vou usar aqui, que para nós aqui no Brasil são muito normais, não ofendem ninguém, mas que lá fora pode ter um significado diferente e pode fazer com que as pessoas se ofendam. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Por isso que é muito importante a gente se adaptar às barreiras culturais, né? Aliás, vencer as barreiras culturais e se adaptar à cultura do nosso público, da nossa audiência. Então, sempre que você for comunicar, é importante ter essa preocupação de entender quem é a sua audiência, quem é o seu público. Se você falar certas coisas, será que vai ofender? Será que vai ajudar eles a entender melhor o assunto? Sempre ter essa preocupação, tá? E para se comunicar não tem jeito. Se você pegar aí exemplos de bons comunicadores, você vai ver que são pessoas que, culturalmente falando, expandiram o seu conhecimento. Então, são pessoas que gostam de ler muito ou de ouvir muita informação, de aprender. Isso vai ajudar a pessoa a se comunicar melhor. É como uma criança quando está aprendendo a falar. Se ela ficar isolada, não for para a escola, os pais não conversarem com ela, o que ela vai acabar fazendo? Não exercitando a fala, não exercitando a comunicação, e vai acabar não se comunicando bem. E é basicamente isso que a gente precisa fazer. Quanto mais a gente se comunica, é uma habilidade que exige exercício, que exige prática. Se a gente não se comunicar, a gente não vai ter a habilidade, a prática, a desenvoltura necessária para se comunicar bem no mundo dos negócios. Então, como eu falei, esses 5 pilares são extremamente importantes para que o processo de comunicação seja eficaz. Então, vamos identificar aqui esses 5 pilares. Alguns deles são fáceis, 2 deles são muito fáceis. Você vê em qualquer treinamento, qualquer material que você pesquisar aí de comunicação, você vai ver já a identificação desse personagem. Você, no processo de comunicação, já consegue identificar muito facilmente esses 2 personagens, ou esses 2 pilares, que é o emissor e o receptor. Mas o que muitas das vezes passa despercebido, a gente não dá atenção, acaba não pensando, não identificando bem e não estruturando bem esses pilares, é o pilar da mensagem, o pilar do canal e o pilar do feedback, ok? Em muitos dos cursos, treinamentos que eu já participei sobre comunicação, muitas vezes o facilitador ali, o palestrante, aborda muito que o emissor e o receptor têm uma responsabilidade igual no processo de comunicação, 50-50, mas eu discordo um pouquinho. Por quê? O emissor, ele também é responsável por identificar o melhor canal, estruturar a mensagem, definir a estrutura da mensagem, no caso aqui, a informação ou o conceito que ele quer transmitir naquele processo, identificar o canal, como eu falei, e também monitorar os feedbacks ou as reações das pessoas ao conteúdo, ao material que ele está transmitindo, ao processo de comunicação que ele está fazendo, tá? Então, eu considero que o emissor é o ator principal desse processo e, lógico, como receptor também eu vou ter uma participação muito importante, mas bem menor do que a participação de quem atua como emissor, beleza?
Estruturando melhor a ideia aí do que é esse processo, esses pilares do processo de comunicação, o emissor, como a gente já consegue materializar, conceituar bem, é quem envia a mensagem. O receptor é quem recebe, mas a mensagem o que é? É a informação ou conceito que você quer transmitir através daquele processo de comunicação. Então a gente está falando de comunicação, essa é a mensagem ou a informação que eu quero passar. O conceito da comunicação, qual é a estrutura do processo, quem são os personagens, como que você pode atuar quando você estiver como emissor, como receptor, essa é a mensagem. Qual o canal? O canal que eu escolhi foi vídeos no YouTube, poderia ser um artigo no LinkedIn, no meu blog, e-mails, eu escolhi vídeos do YouTube. Feedback, eu preciso monitorar agora esses feedbacks. Como que eu vou monitorar isso? Quantos likes vai ter no vídeo, qual o tempo de retenção do vídeo, a demografia de quem assistiu o vídeo, foram mais homens, mais mulheres, mais profissionais da área X, da área Y, quantos deram like, quantos compartilharam, quantas pessoas se inscreveram no canal a partir desse vídeo. Essas são métricas que vão me dar o feedback de se esse vídeo, se essa série de vídeos, ela foi bem sucedida ou não, ok? Se você está fazendo uma palestra ao vivo, basta você olhar ali para a sua audiência, ver se tem gente dormindo, se tem gente mexendo no celular. Isso sempre vai existir, tá? Mas se todo mundo está fazendo isso, ou se a grande maioria está fazendo isso, você precisa perceber e talvez mudar o método, mudar a forma como você está apresentando a mensagem, beleza? Como eu falei, e aí para deixar bem estruturada a ideia, emissor, ele é o responsável por transmitir a mensagem de forma clara e concisa, tá? Sem enrolação. O receptor, ele precisa estar disposto a receber a mensagem, então não se preocupe apenas em desenvolver a sua habilidade de transmitir, se preocupe também em desenvolver a sua habilidade de receber durante o processo de comunicação. A gente vai falar já sobre isso. E como emissor, escolha bem o canal, estruture bem a sua mensagem e monitore os feedbacks do processo que você está fazendo, do processo de comunicação. Falando agora sobre o emissor, você que está assistindo esse vídeo atuando como emissor, quais são as dicas, quais os cuidados que eu acho que você tem que ter bastante atenção. Primeiro, seja claro e conciso, tá? Seja claro e conciso. Muitas vezes o orador, quem está transmitindo a mensagem, se desapercebe disso e torna o processo de comunicação ineficaz porque delonga demais em um assunto que poderia ser abrangido em um curto espaço de tempo. Então tome esse cuidado, tá? Seja claro e conciso. Se você estiver usando a linguagem adequada para o seu público, não precisa criar um plano de fundo tão grande para poder explicar um assunto, tem que ser mais assertivo. Estruture bem a mensagem, então deixa a mensagem numa estrutura lógica. Talvez vocês tenham percebido, mais uma vez, né, eu às vezes olho para cá, olho para lá, porque eu deixo o rascunho, deixo uma estrutura aqui de tópicos que eu sei que eu tenho que abordar durante a nossa conversa. Então, isso ajuda a não se perder, a gente não ficar divagando, né, na verdade, um assunto que não precisa, tá bom? O objetivo da comunicação, você tem que ter claro qual é o objetivo da comunicação, o que você quer transmitir. Não pode ser um bate-papo informal, porque isso aí você faz com amigos, né? Com a sua audiência, com parceiros de negócio, com clientes, você precisa ter um objetivo ao transmitir aquela informação. E nunca mesmo deixe de monitorar os feedbacks, para que você possa ter ali a percepção dos pontos de melhoria para próximas ocasiões que você tiver que exercitar o processo de comunicação. Já quando você estiver atuando como receptor, tome cuidado com algumas atitudes e estruture bem esses 4 pilares aqui do processo de comunicação para quem está atuando aí como receptor, tá? Primeiro, escuta ativa. O que é escuta ativa? É você dar atenção, é você não deixar que outros eventos te distraiam daquela informação que você está recebendo. Então, isso ocorre muito em eventos, reuniões, às vezes a pessoa fica ali no celular, às vezes atender uma ligação, isso é muito deselegante e mostra que você não valoriza o trabalho, o esforço que aquela pessoa que está transmitindo a comunicação teve para estruturar a mensagem, escolher o canal,
e você está dando um feedback para ela que não é legal, tá? Então evite esse tipo de coisa. Quando você tiver como um receptor, pratique a escuta ativa. Esse é um exercício, inclusive, que você pode fazer para os próximos dias, participar de uma reunião, assistir uma palestra, um vídeo ao vivo ou presencial ou não, e praticar a escuta ativa, sem distrações, sem celular, sem tablet, sem outras informações que vão te distrair do conteúdo, beleza? Compreensão da mensagem. Você tem que... Não adianta você, por exemplo, ir numa palestra sobre desenvolvimento em JavaScript se você não tiver a base. E aí você sai de lá, poxa vida, que evento ruim, não entendi nada. A culpa não é da pessoa, a culpa foi sua que participou de um evento em que você não estava preparado para absorver o conteúdo. Agora, se fosse o contrário, no convite dizia, palestras sobre desenvolvimento de aplicativos para iniciantes. Aí beleza, foi uma falha no processo de comunicação, na estrutura da mensagem. Mas quando você, como receptor, não tem ali, vamos dizer assim, a bagagem necessária para absorver a informação, você precisa repensar os tipos de evento, os tipos de situações que você está participando e como você pode melhorar a sua preparação para isso. E para isso é legal, de repente, você fazer anotações, né? Pequenas anotações, porque inclusive depois você vai conseguir exercitar o feedback com a pessoa que está fazendo o processo de comunicação, o emissor, e dizer, olha, o evento dizia que era para iniciante, mas eu me senti desconfortável, não entendi boa parte do que você falou, acho que talvez seja para um público intermediário. Dar esse feedback construtivo é muito importante para quem está emitindo a mensagem. Então, você fazer pequenas anotações vai te ajudar, inclusive, a dar esse tipo de feedback, tá? Mas o grande pilar, nunca esqueça, escuta ativa. Ficar anotando tudo vai fazer com que você não pratique a escuta ativa e perca a maior parte do conteúdo, você vai acabar perdendo, não vai conseguir reter. E é lógico que a comunicação ela é um pilar para que você possa construir o relacionamento, o network, tá? E quando você faz isso, pratica a escuta ativa, tenta se preparar para o conteúdo, para poder melhorar a sua recepção de mensagem, da mensagem que está sendo transmitido, pratica o feedback, você está, na verdade, construindo relacionamentos, construindo network para a sua atuação aí como consultor de negócios, beleza? Por último, uma coisa que a gente não pode esquecer de dar atenção é o canal, tá? O canal, a ponte que você vai usar para se comunicar é muito importante. Então, a escolha adequada desse canal é extremamente estratégico. Então, se vai ser um artigo, se vai ser um e-mail, se vai ser vídeo, se vai ser áudio, se vai ser no formato de podcast ou se vai ser no formato de apresentação como essa, isso faz muita diferença. Então, e lembrar que cada conteúdo tem sim a sua eficácia. Então, não é porque falar no YouTube eu tenho uma desenvoltura, uma possível desenvoltura, seja melhor eu gravar um vídeo no YouTube do que passar um e-mail. Vai ter ocasião que um e-mail vai ser melhor. Às vezes, talvez para definir um procedimento, um passo a passo, inclusive como material de consulta posterior, a pessoa vai preferir consumir essa informação no e-mail do que num vídeo no YouTube, mesmo que esse vídeo seja gravado e ela possa revisitar esse vídeo. Tanto é que hoje em dia muitos têm usado a inteligência artificial para transcrever vídeos do YouTube, resumir ali os tópicos que foram abordados. Eu inclusive fiz um aplicativo para isso, mais à frente eu vou falar dele aqui no canal também. Ou outros preferem criar um mapa mental, que eu também sou muito aderente a mapa mental, gosto muito de utilizar mapa mental. Então perceba que, embora o vídeo tenha um papel muito importante hoje na educação, na transmissão de informações ou no processo de comunicação, estruturar essas ideias em um papel, em um documento ainda é muito importante para esse processo. Então, a eficácia do canal você também vai precisar validar. Por exemplo, depois dessa série de 4 vídeos sobre comunicação, eu vou perceber quantos likes tiveram, quantas pessoas compartilharam o conteúdo, quantas se inscreveram no canal. Então eu vou conseguir perceber se esse tipo de conteúdo está agradando a você, profissional que está buscando aí se tornar um consultor de negócio ou não. De repente eu vou partir para outro tipo de conteúdo. Lembrando que a proposta dessa série de vídeos e do conteúdo aqui do canal
é ajudar vocês a percorrerem um roadmap aí até chegar no nível de consultoria que dê para você se manter, dar o conforto para sua família, trabalhar menos e ser mais valorizado. Esse é o objetivo. Então eu vou passar algumas dicas, algumas coisas que eu vivenciei que foram difíceis para mim e que pode te ajudar a não passar pelos mesmos perrengues que eu acabei passando até chegar, até estabilizar a minha empresa de consultoria. Beleza? Então, esse foi o primeiro vídeo sobre comunicação. A gente visitou aqui o conceito de comunicação, o que é comunicação, quais são os pilares da comunicação. Lembrando que são 5 pilares, a gente abordou ali o emissor, a mensagem, o canal, o receptor e o feedback, ou seja, a resposta do nosso processo de comunicação. Nós vimos ali algumas dicas para você atuar como emissor e também como receptor do processo da mensagem, da comunicação, e também como que a escolha do canal é super importante para poder tornar a sua comunicação eficaz, ok? Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir um favor, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, ative as notificações, porque vão ter mais 3 vídeos sobre skills, especificamente sobre comunicação, para você não perder eles. Ativa aí a notificação e compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp que você participa, que tenham a ver com o assunto. Compartilhe lá com seus colegas de trabalho, com pessoas que querem desenvolver essas habilidades, querem desenvolver skills que realmente performam nas empresas, nas organizações, e principalmente com aqueles que querem se tornar consultor ou querem melhorar a entrega do serviço, a melhorar a sua consultoria. Esse vídeo eu tenho certeza que vai ajudar eles, beleza? Mais uma vez, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de comunicação, tá? A gente vai falar ali quais são os tipos de comunicação e como que a gente pode explorar cada um desses tipos de comunicação. Espero ver vocês no próximo vídeo. Um abraço e até lá.